Eclesiastes capítulo 7. Melhor é uma boa reputação do que um bom óleo perfumado. E o dia da morte é melhor que o dia de seu nascimento. Melhor é ir à casa do luto do que à casa do banquete, porque isto é o fim de todos os homens. E os vivos tomam isto em seus corações. Melhor é o sofrimento do que o riso, porque com a tristeza do rosto o coração se aperfeiçoa. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos está na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que alguém ouvir a canção dos tolos. Pois o riso dos tolos é como um ruído de espinhos debaixo de uma panela. Também isto é futilidade. Verdadeiramente, a opressão faz até o sábio enlouquecer, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o arrogante de espírito. Não te apresse em teu espírito para te irares, porque a ira repousa no colo dos tolos. Nunca digas, porque os dias passados foram melhores que os atuais. Pois nunca com sabedoria perguntarias isso. A sabedoria é tão boa quanto a herança. Ela é um proveito para os que veem a luz do sol, porque a sabedoria serve de proteção, assim como o dinheiro serve de proteção, mas a vantagem do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu dono. Observa a obra de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele entortou? No dia da prosperidade, alegra-te, mas no dia da adversidade, considera. Pois Deus faz um em contraposição do outro, para que o homem não consiga descobrir o que haverá depois dele. Tudo isto vi nos meus dias de futilidade. Há justo que perece em sua justiça, e há perverso que prolonga sua vida em sua maldade. Não sejas justo demais, nem sejas sábio demais. Para que destruirias a ti mesmo? Não sejas perverso demais, nem sejas tolo demais. Para que morrerias antes de teu tempo? É bom que retenhas isto, e também não retires tua mão disto, pois quem teme a Deus escapa de tudo isto. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 homens de autoridade que estejam na cidade. Verdadeiramente, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Além disso, não deis atenção a todas as palavras que forem ditas, para que não venhas a ouvir que teu servo te amaldiçoa, pois teu coração sabe que também tu já amaldiçoastes a outros. Tudo isto investiguei com sabedoria. Eu disse, terei para mim mais sabedoria. Porém, ela ficava ainda mais longe de mim. Quem pode encontrar o que está distante tão profundo? Decidi em meu coração conhecer, investigar e buscar a sabedoria e a razão, e saber o mal que há na tolice e na loucura das maluquices. E eu encontrei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e armadilhas, e suas mãos são amarras. Quem for bom perante Deus escapará dela, mas o pecador ficará preso nela. Olha isto, diz o pregador enquanto ele procurava entender as coisas uma por uma. Aquilo que minha alma tem buscado, ainda não achei. Um homem entre 1000 eu achei, mas uma mulher entre todas estas não achei. Eis que somente achei isto, que Deus fez os homens corretos, porém foram eles que buscaram muitos desejos ruins. Eclesiastes capítulo 8. Quem é semelhante ao sábio e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz seu rosto brilhar e a dureza de seu rosto é alterada. Eu digo, obedece às ordens do rei por causa do juramento que fizeste a Deus. Não te apresses de sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, pois tudo que ele deseja, ele faz.
Naquilo que há a palavra do rei, ali há autoridade. E quem lhe dirá: o que estás fazendo? Quem obedecer ao mandamento não experimentará mal algum, e o coração do sábio sabe a hora e a maneira corretas. Porque para todo propósito há uma hora e uma maneira correta. Por isso, o mal do homem é muito sobre ele, pois ele não sabe o que irá acontecer. Quem pode lhe avisar o que vai acontecer e quando? Não há homem nenhum que tenha o domínio sobre o espírito para reter ao espírito, nem tem domínio sobre o dia da morte, nem meios de escapar desta guerra, nem a perversidade livrará seus donos. Tudo isto vi quando fiz o coração considerar toda a obra que se faz abaixo do sol. Há um tempo em que um homem passa a dominar o outro homem para sua própria ruína. Também assim vi os perversos sepultados, e vinham e saíam do lugar santo, e eles foram esquecidos na cidade em que assim fizeram. Isso também é futilidade. Dado que o julgamento pela obra má não é feito imediatamente, por causa disso, o coração dos filhos dos homens está cheio de vontades neles para fazer o mal. Ainda que um pecador faça o mal 100 vezes e sua vida se prolongue, mesmo assim eu sei que as coisas boas acontecerão aos que temem a Deus, aos que temerem diante de sua face. Porém, ao perverso não sucederá o bem e não prolongará seus dias, que serão como uma sombra, pois ele não tem temor diante de Deus. Há outra futilidade que é feita sobre a terra, que há justos a quem acontece conforme as obras dos perversos, e há perversos a quem acontece conforme as obras dos justos. Digo que isso também é futilidade. Assim, elogiei a alegria, pois o homem não tem nada melhor abaixo do sol do que comer, beber e se alegrar. Que isso acompanhe seu trabalho nos dias de sua vida, que Deus lhe dá abaixo do sol. Enquanto entregava meu coração a entender a sabedoria e ver a ocupação que é feita abaixo do sol, ainda que nem de dia, nem de noite, o homem veja sono em seus olhos. Então vi toda a obra de Deus, que o homem não pode compreender a obra que é feita abaixo do sol. Mesmo que o homem trabalhe para a buscar, ele não a encontrará. Ainda que o sábio diga que a conhece, ele não pode compreendê-la. Apocalipse capítulo 10. E eu vi outro forte anjo descendo do céu, vestido com uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava um arco colorido celeste. E o rosto dele era como o sol, e os pés dele como a coluna de fogo. E na mão dele tinha um livrinho aberto, e pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou em alta voz, como quando o leão ruge. E quando ele clamou, os 7 trovões falaram suas vozes. E quando os 7 trovões falaram suas vozes, eu estava a ponto de escrevê-las. Mas eu ouvi a voz do céu me dizer: sela as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreva. E o anjo que eu vi estava sobre o mar e sobre a terra, levantou sua mão ao céu. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e as coisas que nele há, e a terra e as coisas que nela há, e o mar e as coisas que nele há, que não haverá mais tempo. Mas que nos dias da voz do 7º anjo, quando sua trombeta estiver a ponto de tocar, o mistério de Deus se cumprirá, assim como ele bem anunciou aos seus servos e profetas. E a voz que eu tinha ouvido do céu voltou a falar comigo e disse: vai e toma o livro aberto da mão do anjo que está sobre o mar e sobre a terra. E eu fui até o anjo dizendo: dá-me o livro. E ele me disse: toma-o e come-o, e fará amargo o teu ventre, mas em tua boca será doce como mel. E eu tomei o livro da mão do anjo e comi, e ele era em minha boca doce como mel. Mas quando eu o comi,
meu ventre ficou amargo. E ele me disse: é necessário que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Hoje fizemos a leitura do dia 248 do nosso plano de leitura bíblica. Tem sido muito importante para mim fazer essa leitura diariamente, mesmo que já tendo-a feito. A palavra de Deus não pode sair do nosso coração nem um dia. Somos homens, pecadores, e precisamos entender a verdadeira vontade de Deus em nossas vidas. Como tem sido a sua reflexão mediante aquilo que você lê? E como você tem levado essa palavra a outras pessoas? Medite nisso. Eu vou aproveitar para te pedir o like no vídeo, para você compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que anseiam pela presença de Deus. E se você ainda não fez, se inscreva no canal e ative o sininho para ser lembrado todos os dias quando um novo vídeo for postado. Por hoje eu fico por aqui. Minhas orações é de que Deus abençoe a sua vida, que Deus supra suas necessidades e que você tenha conhecimento da palavra e tenha um coração contrito a Deus. Amanhã continuamos com a leitura proposta no nosso plano de leitura bíblica. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Ele nos permitir.